Oi, gente, tudo bem com vocês? Opa, balançou aqui. Nós vamos continuar falando a respeito dos povos do Brasil, né? Os tantos grupos indígenas que viviam aqui. Na página 48 da sua apostila de história, vamos começar a falar dessas diferenças. Já vimos que tinham grupos nômades, seminômades e outros que depois de um tempo passaram a ter moradia fixa, se tornaram grupos sedentários, mas isso mais na frente. Vamos falar sobre o que eles comiam, quais eram as crenças que eles possuíam, que está aí a partir da página 48. Pode ir grifando comigo. Nas terras brasileiras viviam povos nômades que se fixavam em uma região até as condições locais se esgotarem. Para se alimentar, caçavam, coletavam, inclusive mel, formigas e ovos de tartaruga. Os indígenas não utilizavam o sal nem o açúcar. Aí nós temos a imagem, então, de alguns alimentos que eram coletados por esses grupos ou também que eles poderiam praticar naquela agricultura bem simples que os grupos seminômades praticavam. Virando a folha na página 49. Havia ainda grupos agricultores, como os tupinambás, que produziam milho, feijão, abóbora e mandioca, que era a base da alimentação indígena. Não era comum haver o acúmulo de excedentes entre os grupos indígenas. O que quer dizer isso? Eles não plantavam para sobrar ou para comercializar. Plantavam apenas a quantidade que era necessária para abastecer aquele grupo. Assim, a agricultura praticada por eles ocupava geralmente poucas extensões de terra, o que não causava danos ao meio ambiente. Até comentei isso com vocês na videoaula anterior. Não havia propriedade privada de terras, as quais eram ocupadas temporariamente até o esgotamento da flora e da fauna local. Era comum, após certo tempo do estabelecimento de uma região, as comunidades de agricultores se tornarem maiores. Esse aumento populacional poderia gerar diferentes grupos no interior das comunidades. À medida que eles foram fixando moradia e passando a se alimentar mais e melhor, a população passou a aumentar. Então, grupos indígenas que inicialmente eram pequenos, com poucos membros, as famílias passaram a crescer porque as pessoas estavam vivendo um período maior, porque se alimentavam bem, as crianças cresciam mais saudáveis, se tornavam adultos no futuro e ia proliferando ali aquela geração. Então, depois de um tempo, esses grupos indígenas de pequenos passaram a se tornar bem grandes. Algumas dessas aldeias atingiram um número muito elevado de habitantes, chegando a aproximadamente 10 mil membros. Normalmente, as maiores aldeias se localizavam na região norte, e é onde a gente possui até hoje as maiores populações indígenas. Poderia ocorrer a poligamia, mas não era uma prática disseminada, ou seja, um indígena, um homem, poderia se casar com várias índias, tá? Era muito comum entre várias tribos indígenas que eles pudessem ter várias mulheres, tá? Isso não servia para as mulheres, a mulher não poderia ter vários maridos, mas os maridos poderiam ter várias companheiras. Nas aldeias, a tarefa era normalmente dividida de acordo com o gênero e a idade. Assim, era mais frequente que os homens se dedicassem a atividades como caça, pesca, derrubavam a mata, preparavam a terra para o cultivo do alimento, construíam habitações e também fabricavam canoas e armas. Já as mulheres eram responsáveis por semear, plantar e colher, e além de coletar frutas e mariscos, tá? Aquela ideia de que mulher fazia atividade mais leve e homem fazia atividade mais pesada. Mas você vai ver que nesse texto aqui não era todas as tribos que seguiam essa regra. Vou marcar a atividade para vocês fazerem aqui, daqui a pouco, e você vai ver que tinha tribos indígenas em que a mulher exercia um papel bem mais atuante. Virando a folha, página 50, Organização das Sociedades Indígenas. Aqui você está vendo a imagem de uma tribo, eles sempre cercavam com bambus ou pedaços de madeira, até para proteger do ataque de animais selvagens, e aqui as construções. Lembrando que as casas eram de uso coletivo, não era apenas uma única família que vivia dentro dessas ocas, tá?
era um grupo bem maior. Tribos são agrupamentos de pessoas que, em geral, falam a mesma língua e possivelmente descendem dos mesmos ancestrais. Em alguns casos, formam um único agrupamento denominado de aldeia. As tribos indígenas, quando muito grandes, podiam ser divididas em várias aldeias compostas de habitações diferentes. As folhas de palmeira eram um dos materiais utilizados na construção das habitações indígenas. Sobre as moradias dos tamoios, leia o registro de Hans Staden. Eu vou ler um trechinho com você, no quadrado verde, você grifa comigo. Elas as constroem de preferência em lugares onde há água e madeira e também animais e peixes nas proximidades. Quando esgotam uma região, mudam suas moradias para outro, tá? Esse é o tipo de grupo muito característico chamado de seminômade, porque ele vive ali até que os recursos naturais estejam disponíveis e quando esgota, eles se deslocam à procura de um outro local para se estabelecer, tá? Na próxima videoaula, vamos continuar falando sobre a cultura e as crenças indígenas. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.